Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem a TVI mostrou uma reportagem completamente assustadora sobre aquilo que se passa verdadeiramente nas noites na Rua do Bem Formoso e na zona do Martim Moniz, que eu acho que efetivamente é digna de se mostrar ao país por uma simples razão. Há muitas pessoas que tentam encobrir o que por lá se passa e eu acho que basta que se queira ver para se ver verdadeiramente o que lá se passa. Como muitos de vocês sabem, eu trabalhei como Uber durante algum tempo e durante esse tempo eu tive a oportunidade de visitar o Martim Moniz, não propriamente à noite, porque eu não trabalhava nesse turno, mas efetivamente eu tive a oportunidade de visitar o Martim Moniz e eu digo-vos, o que eu vi nesta reportagem ainda é muito pior do que eu via pessoalmente, apesar de que, como eu digo, eu via pessoalmente durante o dia, não via propriamente à noite, mas esta reportagem mostra algumas das coisas que se passam durante a noite naquela zona e digo-vos, é das coisas mais dramáticas que eu já vi a nível nacional. Mas bom, meus caros, vamos ver esta reportagem, falar um bocadinho sobre o assunto, uma parte desta reportagem, não a posso mostrar toda, até por causa da situação dos direitos de autor, que já todos vocês conhecem, e portanto eu vou mostrar-vos uma parte, vou tentar não me esquecer de deixar o link na descrição. A reportagem eu não sei se tem meia hora, se que é, mas aqui basicamente nós vamos ver 1 minuto e meio e vamos ver esta parte da reportagem, espero que gostem e vamos ouvir o que é dito nesta reportagem. O que nós sentimos e vimos aqui pelas lojas em frente de vistos e de imigração é excessivo. Ou seja, isto deixaram acontecer. E agora está o monstro aí à volta. O Bem Formoso aí é que eu tenho medo. Aquilo é um mundo diferente, pá, uma coisa impressionante. Não percebo nada de políticas, eu acho que isto foi demasiado. As fronteiras abertas e deixaram-nos vir para cá à bomba. Mas eu tenho noção que a imigração está em grande aqui na zona. Cada vez há mais. Isso preocupa-vos? Um bocadinho, porque eles acabam por liderar aqui uma grande parte da zona. Bom, meus caros, este era o certo que eu tinha para mostrar da reportagem. Isto é uma reportagem mais longa, eu optei por só mostrar este minuto por uma questão de direitos de autor, mas eu tenho aqui várias coisas a dizer. Vocês reparem como as pessoas comuns envolvidas nesta reportagem, que optaram por disponibilizar-se para responder a perguntas da jornalista para fazer esta reportagem, falam também eles da imigração. Pessoas comuns que neste momento nada têm a ver com política, inclusive um dos senhores faz mesmo esse comentário, eu não percebo nada de políticas, mas a imigração foi excessiva. Mas caros, sinceramente, qual é a pessoa que gostaria de ver o seu país invadido de tal forma que determinadas zonas começam a ter nomes mais famosos do que os nomes nacionais? Vocês vejam, por exemplo, em França ou no Reino Unido, em que um dos nomes que mais avança dos recém-nascidos é Mohamed. E portanto, por que raio é que nós continuamos a deixar avançar uma substituição populacional desta envergadura e não fazemos nada sobre o assunto? Porque é que a pessoa comum tem que levar contra a sua vontade, a pessoa comum portuguesa, francesa, alemã, seja de que nacionalidade for, mais a nível europeu e até a nível ocidental, incluindo também os Estados Unidos da América, porque é que a pessoa comum tem que levar com este tipo de políticas de imigração contra a sua vontade? Porque é que os poderes políticos não se dignam pelo menos a ouvir o povo, nem que seja através de referendos, sobre aquilo que o povo acha da imigração de um modo geral, sobre aquilo que o povo acha da atual situação da imigração? Nós não podemos fingir que o povo está satisfeito com isto. Nós vimos, e às vezes, pequenas sondagens e pessoas ficam muito chocadas com este resultado. Mas 61% dos portugueses queriam menos imigração e consideram que deveria ser menos, porque os portugueses não percebem verdadeiramente o que é que os imigrantes fazem pela segurança social. Vocês reparem numa coisa, qualquer povo que seja encostado à parede de tal forma que seja obrigado a diluir a sua identidade na sua própria casa, vai reagir mais cedo ou mais tarde. Eu eventualmente até acredito que os portugueses reajam mais tarde, até por uma questão de uma apatia e um comodismo generalizado que Portugal costuma ter, mas eu acho que mesmo os portugueses vão reagir. Nós já vemos que em Bruxelas, neste momento, por exemplo, há gangues a disputar espaços com Kalashnikovs e a disputar território, basicamente. Portanto, em plena praça pública, andam a trocar tiros de metralhadora e armamento pesado. Nem sequer estou a falar de pistolas mais pequenas. Não quer dizer que se fosse uma pistola mais pequena o crime fosse menos grave, não é nada disso. Mas pessoas estrangeiras, tendencialmente, já mostraram isso nos tiroteios, pessoas estrangeiras andarem a disputar território em Bruxelas com metralhadoras. Quer dizer, mas alguém acha que isto é digno de um país civilizado? E
E depois digam-me que não tem nada a ver com a imigração. Vejam a situação da Suécia. Em janeiro tiveram praticamente um atentado por dia em média, porque acho que foram 32 atentados e, portanto, tiveram praticamente um atentado por dia. A segurança na Suécia está completamente fora de controle. A Suécia, em tempos, foi um dos países mais seguros da Europa. Hoje é um dos países mais inseguros da Europa por causa da imigração, e que ninguém tenha dúvidas disso. Meus caros, nós vemos uma sobre-representação dos imigrantes em vários tipos de criminalidade noutros países, nomeadamente na criminalidade sexual, nomeadamente na criminalidade violenta, e neste momento em Portugal nem sequer nos deixam ver as nacionalidades das pessoas. Quanto mais as origens e quanto mais os nomes das pessoas. Os nomes já nem digo, mas enfim, quer dizer, também se tem tanta facilidade em revelar a nacionalidade das vítimas, nomeadamente de violação, que na zona do Martim Moniz tiveram muita pressa em dizer que as vítimas eram uma italiana e uma francesa, se não me falha a memória. Agora, sobre os criminosos, não soubemos nada. Não soubemos sequer qual era a origem destas pessoas. Não soubemos o nome, não vimos a cara, não sabemos de nada sobre os criminosos. Mas sabemos que as vítimas eram uma italiana e uma francesa. É uma falta de respeito enorme. E, sinceramente, isto é o símbolo da destruição do país promovido pelo Partido Socialista. As pessoas na zona do Martim Moniz vivem com medo. As pessoas que têm negócios na zona do Martim Moniz sabem que existe uma enorme probabilidade de se irem deitar e de acordarem no dia a seguir com a sua loja assaltada, porque há determinadas pessoas que, para consumir droga, acabam por assaltar determinadas lojas, nomeadamente no Rossio, como fala mesmo na reportagem. E, portanto, há lojas que já não conseguem subsistir porque são assaltadas com tanta frequência que não conseguem colmatar aquilo que são as falhas de segurança que há no país. Colmatar, leia-se, do ponto de vista financeiro, porque estas pessoas são assaltadas e depois têm que pagar o próprio prejuízo, porque ninguém apanha estes coitadinhos. Mas depois são os coitadinhos do costume. E na zona do Martim Moniz ainda temos a Joana Mortágua, por exemplo, a dizer que é uma das zonas mais bonitas do país e que tem muita coisa diferente e que isto é tudo muito boa gente e que não fazem mal a ninguém. Quando nós todos sabemos que aquilo é uma zona completamente insegura. Tínhamos aqui um homem que me parecia ser um homem de mais de 40 anos que dizia que tinha medo de ir à Rua do Bem Formoso. Se um homem tem medo de ir à Rua do Bem Formoso, que dirá uma mulher? Quer dizer, eu se fosse mulher não punha os pés na zona do Martim Moniz, de maneira nenhuma, porque raio é que eu haveria de o fazer? E vocês veem nas imagens, seja nesta reportagem, seja em outras notícias, o que vocês veem é homens entre os 20 e os 40 anos que estão cá e não veem uma mulher, não veem um idoso, raramente veem uma criança e, portanto, só veem homens. E eu acho que a pergunta que deve ficar no ar também é: porquê é que só veem homens? Se estas pessoas se vêm verdadeiramente estabelecer, se querem adaptar e querem ter o seu modus vivendi adaptado àquilo que é a cultura portuguesa, não vem só um homem, vem um homem, uma mulher e um filho, alguma coisa do género, ou pelo menos um homem e uma mulher. Nós só vemos homens no Martim Moniz. Estas pessoas não vêm para se adaptar e neste momento nós estamos a ser substituídos populacionalmente e eu não quero o meu povo substituído, eu lamento imenso. E portanto, se a pessoa comum, neste momento, que apenas por viver na Rua do Bem Formoso, na zona do Martim Moniz, já se apercebeu que a imigração é excessiva e que, como o próprio diz, ele nem percebe nada de política, diz o próprio, estou a citar, nem percebe nada de política, mas considera que a imigração foi a mais. Bom, quem é que são os governantes para nos dizer aquilo em que nós devemos acreditar? Estas pessoas que vivem em Cascais e que depois aos fins de semana vão aos estúdios de televisão comentar debaixo de ar-condicionado. Assim é fácil. Agora, parem a de dizer aos portugueses aquilo que eles devem ou não sentir, aquilo que eles devem ou não fazer, de que forma é que devem ou não votar, de que forma é que devem ou não responder a determinadas, nomeadamente, perguntas de jornalistas para reportagens ou até mesmo sondagens. Eu acho que é importante pararmos com a atual situação da imigração, deportarmos imensas pessoas, que temos imensas pessoas a sair e efetivamente regularizar a situação da imigração, porque o fenómeno da imigração per si não é o problema. Agora, o que nós estamos a ter neste momento não é imigração, é uma invasão completa do continente europeu. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 24 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.